Olá, Lanuano, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Então vamos falar um pouquinho da República Oligárquica, tá? Nesse caso está aí no livro de vocês, na página 22, a partir da página 22. Só relembrando um pouquinho do que nós já estudamos, né? Para você não esquecer, porque em breve nós voltaremos. E voltando para a sala de aula, nós vamos cobrar tudo isso, né? Não esqueçam, depois de fazer as anotações, e se tiver algumas atividades que nós enviarmos para vocês fazerem no caderno, que depois nós vamos corrigir em sala de aula, e os pontinhos vão ser computados, tá bom? Tudo vai ser verificado. Lembrando que isso tudo também é novo para todos nós, né? Essa crise, essa pandemia, essas coisas tudo, é nova para todo mundo. Então todos nós estamos nos adaptando. Então, que vocês façam a parte de vocês aí, nós vamos fazendo a nossa e vai dar tudo certo, né? Brasileiro dá um jeitinho para tudo, vai dar tudo certinho. Então, o que foi a República Oligárquica? Olha, nas eleições atuais o voto é secreto. Na República Oligárquica não era secreto, né? E as pessoas eram obrigadas a revelar o seu voto. Hoje nós não precisamos fazer isso, nós votamos em quem a gente quer, a gente escolhe quem a gente quer, né? Vai lá na urna, ninguém tem acesso a quem você votou, depois só a quantidade de votação, né? Antigamente não era assim, na Primeira República não era desse jeito, né? Por exemplo, em 1894, com a eleição do presidente do Prudente de Moraes, o governo federal passou a ser ocupado por políticos civis, porque até então eram militares, né? O Deodoro da Fonseca. E nós tínhamos aí a pessoa dos coronéis, né? Quando nós falamos de coronéis, nós falamos, por exemplo, todo mundo vai achar que está ligado às forças militares, né? Ao exército, à PM e tal. Mas esses coronéis, de repente, nem sempre eram ligados às forças militares. Às vezes eram aqueles coronéis, aqueles grandes fazendeiros que mandavam ali na cidadezinha, mandavam ali nas vilas e tinham um poder político muito grande nas suas mãos. Porque tinham, né, geralmente eram senhores poderosos, né, e que influenciavam nas cidades. Né? Se você vê aqueles filmes do Mazzaropi, alguns filmes lá atrás, a gente podia notar que nesses filmes era sempre, por exemplo, quem dominava a cidade? Os coronéis, o delegado, o prefeito e o padre, né? O padre. Então eles dominavam a situação porque às vezes tinham um certo conhecimento a mais. Esse período nós temos o chamado coronelismo, nós chamamos de coronelismo, né? Sistema de dominação e aliança dos coronéis, foi chamado de coronelismo. Esses coronéis, eles faziam aí os seus conchavos políticos, né? Eles ajudavam a eleger deputados estaduais, prefeitos, deputados federais, e depois cobravam isso em termos de favores, né? Em termos de favores. Nesse período também nós temos o chamado voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Você lembra o que é o cabresto? Cabresto é aquele negócio que a gente coloca no cavalo, né? E depois segura a rédea para poder direcionar para onde o cavalo deve ir, né? E era assim que acontecia na República Oligárquica, nas oligarquias, né? Então, eles direcionavam quem essas pessoas deveriam votar. Nós chegávamos ao cúmulo do absurdo de ter, por exemplo, pessoas que ganhavam, por exemplo, uma botina, ganhavam um pé, e depois, se o candidato fosse eleito, voltava lá, buscava outro pé. E olha que isso não é diferente de até pouco tempo atrás, não. Hoje as pessoas estão mais espertas, hoje as pessoas não recebem mais essas coisas todas, né? Ganhava dentadura, a parte de baixo, e depois voltava, buscava a parte de cima, ganhava a panela, pegava a panela sem a tampa, depois voltava a buscar a tampa, e assim eles iam dominando, né? E o chamado clientelismo, né? O que era o clientelismo? O clientelismo era aqueles, por exemplo, que apoiavam o coronel, votavam somente naqueles que o coronel mandava, e quando precisava, por exemplo, de uma vaguinha na escola, ia atrás do coronel, né? Ia atrás, ele pediu para o deputado, para o prefeito que ele ajudou a colocar lá, né, uma vaga no hospital. Os favores políticos, né? O chamado clientelismo, a concessão de favores, eram chamados de clientelismo, né? Nessa época o voto era aberto.
Então os coronéis botavam lá seus jagunços, botavam lá as pessoas para poder observar, né? Para poder observar como que eles iam, em quem que eles iam votar. Se não votasse no coronel, se não votasse naquele candidato coronel, eles podiam perder o emprego, eles perdiam o apoio e às vezes levava até uma surra desses jagunços depois, né? Então, e houve também a chamada política do voto de cabresto, era um instrumento, né, usado para forçar essas pessoas a votarem nisso, né? Era todo esse conjunto, todo esse contexto que eu falei para vocês. E também houve a política dos governadores, né? A política dos governadores. No governo Campos Salles, que vai de 1841 até 1913, essa política dos governadores, ela sai das pequenas vilas, das pequenas cidades e vai para as capitais, né? Então o Campos Salles conversa com os governadores, diz o seguinte: vocês orientam a bancada de deputados de vocês aí no Congresso para votar a favor do governo, para me ajudar, que eu ajudo vocês, né? Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Então a política dos governadores. Os governadores concediam a base para o governo de Campos Salles e Campos Salles concediam favores para aqueles que o apoiavam. E não é diferente de hoje, né? Não é diferente de hoje. Hoje nós temos os nossos representantes nos poderes, né? Ou seja, lá no parlamento, e eles têm aquelas chamadas, aquele dinheiro que eles podem investir, que não veio o nome agora, emendas parlamentares, que vai investindo onde eles querem. É claro que uma grande maioria investe nos seus redutos eleitorais, né, onde são eleitos, né? A política dos governadores, a política do café com leite, né? A política do café com leite, que é a disputa entre Minas Gerais e São Paulo, né? O que era o leite de Minas Gerais, o café de São Paulo? E aí, ora o presidente era paulista e o vice mineiro, depois trocava, o vice era paulista e o presidente mineiro, né? Então a política do café com leite. Então eles revezamento no poder. Até hoje São Paulo é a maior né, zona eleitoral e Minas Gerais é a segunda. Então são os que mais têm representantes e deputados, né? Então essa política do café com leite só veio acabar quando Getúlio Vargas chega ao poder, dá o golpe lá em 1930, né? Nós chamamos de República Velha, República do Café com Leite, e vocês vão ouvir muito esses contextos aí, né? Então, olha, nesse período as mulheres não podiam votar, tá? As mulheres vão passar a votar só mais tarde, né? Muito mais tarde, 1960 e poucos, 70 e poucos, que as mulheres vão ter realmente seus direitos, né? Mas as mulheres não deixaram de lutar, tá bom? Não deixaram de lutar. Então vocês podem ver aí, né? As mulheres se organizando, aí na página 27 do livro de vocês. E a política indigenista também foi muito pouco difundida, agora está complicada também, né? Mas é um assunto para um próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? E vocês não vão querer assistir, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima.